Já posso? Boa tarde a todos. Gostava primeiro de vos dar as boas-vindas e agradecer a vossa participação. Nós hoje vamos abordar um assunto que é particularmente sensível neste momento, que é o regime de layoff simplificado. Gostava também muito de agradecer ao Sr. Dr. Gregório Rocha, que é diretor do Departamento de Assuntos Jurídicos e Sociolaborais da CIP, por ter aceito este convite e estar hoje connosco, o que é, obviamente, uma mais-valia. Aproveito também, em nome da APICAPS, para publicamente agradecer o trabalho que a CIP tem desenvolvido, nomeadamente nas reuniões com o Governo, no que se refere à defesa da indústria portuguesa e das nossas empresas. E depois desta pequena introdução, vou então passar a palavra ao Sr. Gregório Rocha, que nos irá então falar sobre o regime de layoff simplificado. Dr. Gregório Rocha, tem a palavra. Boa tarde a todos. Se a tenho, também vou dá-la, como é óbvio. Antes de mais, agradecido pela honra do convite. Gosto muito de, em temas em que estou mais diretamente metido, partilhar com a realidade que nós servimos, com o terreno que nos dá o resultado de muitas soluções porque nos batemos e da sua razoabilidade e caráter pragmático ou não. Contactarmos com o terreno depois dessas soluções a esse terreno, ou nesse terreno terem sido implementadas, para nós também, para mim, Gregório Rocha, é uma mais-valia. Portanto, também eu quero agradecer à APICAPS e quero dizer que a partir de agora eu vou falar durante um bocado, não sei se muitos pouco, sou um indivíduo de língua fácil em termos de, uma vez que comece, beijo manora para travar, mas vou tentar ver se pelo menos abordo algumas das soluções, das questões, dos problemas com que vocês no terreno se deparam, de modo a que podermos, depois de eu acabar, podermos ter efetivamente uma conversa em termos de troca de impressões, de perguntas e respostas, de sugestões inclusive que queiram apresentar para melhorar a nossa CIP prestação nestes domínios em que eu, portanto, que eu dirijo, e quero que encarem, portanto, não isto como uma aula, não isto como quem veio aqui, tipo doutor, para pregar-vos, mas queria que, depois de uma introdução que farei, que partilhassem comigo, de modo a que todos, não são só vocês e eu, todos saíssemos daqui um bocadinho mais enriquecidos. Feito isto, efetivamente, este convite que quero fazer-vos, ou seja, que não cheguem ao fim por eu ter falado e se metam em copas e desapareçam, quero efetivamente que vocês participem, ponto. É a única forma e o único sentido que tem a minha participação convosco aqui. Depois disso vou então começar a falar-vos um bocadinho sobre o regime de layoff simplificado. Nós já tínhamos o regime de layoff, como sabem. Nós temos o regime de layoff do Código de Trabalho, no artigo 298 e seguintes. E esse regime do layoff, num primeiro momento, levantou-se um grande problema, que era quando saiu a primeira abordagem, que é na altura o apoio financeiro extraordinário à manutenção dos pós-trabalho, a portaria 71A, vocês lembram-se que aquilo gerou ali alguma confusão, para não dizer muita confusão. Lá dizia-se no preâmbulo que este regime não determinava a suspensão dos contratos de trabalho. Se não determinava a suspensão dos contratos de trabalho, significava que, mantendo-se a relação laboral exatamente íntegra, sem ter sido afetada, em nada, o trabalhador tinha direito a receber 100%, mas depois a seguir aparecia o regime com o diabo dos apoios. Afinal de contas, este regime deste apoio extraordinário, financeiro extraordinário à manutenção dos pós-trabalho, se ou não, tinha mandado às malvas o regime constante dos artigos 298 e seguintes do Código de Trabalho. Para isso é que aconselhei, logo de imediato, a que esta terminologia
do regime do layoff simplificado fosse banida da nossa linguagem. De modo a que não pensássemos que tínhamos aqui um regime especial do layoff que tivesse derrogado um regime mais amplo e mais geral, que era o que constava do Código de Trabalho. Que é um facto é que depois, com o aparecimento do Decreto-Lei 10A, essa problemática foi ultrapassada. Hoje é inequívoco que as empresas que estejam em condições, que já vamos falar a seguir, mas as empresas que efetivamente preenchem os respectivos requisitos, tanto se podem prevalecer do regime do layoff simplificado, como do regime do layoff constante dos artigos 298 e seguintes do Código de Trabalho. Isto é importante porque hoje no terreno, temos efetivamente as empresas a utilizarem um ou outro destes dois regimes. Seja o do layoff simplificado, seja, falemos assim, do layoff que se encontra regulado no Código de Trabalho. Porque é que efetivamente, quais são os parâmetros que levam as empresas a poderem efetivamente optar por um regime ou por outro? Isso é a mesma coisa que perguntarmos-nos sobre que vantagens e desvantagens, que vantagens, mais-valias e limitações um regime apresenta relativamente ao outro. Isto é importante, volto a dizer-vos, porque vocês vão ser confrontados com ter que tomar uma opção. E essa opção é porque é que vamos para o regime A e não vamos para o regime B. E então aqui nós vamos ter e temos vários aspectos em que os dois regimes se distinguem, apresentando nos deles vantagens, noutros deles menos vantagens. Vocês lembram-se que os artigos 298 e seguinte do Código de Trabalho apresenta como fundamentos para o layoff, apresenta como fundamentos motivos bastante genéricos, motivos de mercado, tecnológicos ou estruturais. Significa que nós, perante, efetivamente, uma dificuldade que o mercado nos tenha colocado e que tenha uma dimensão que seja razoavelmente considerável, com base nos motivos de mercado, podemos recorrer ao regime do Código de Trabalho. A mesma coisa quanto a motivos tecnológicos. Aqui, no regime de layoff simplificado, não é tanto assim. Nós temos, efetivamente, ao nível dos fundamentos, temos uma caracterização muito mais, uma malha, muito mais fina, uma rede muito mais apertada. E temos isso, vocês lembram-se, que nós hoje temos três fundamentos com os quais podemos recorrer ao regime do layoff simplificado. Três fundamentos que não são fundamentos cumulativos. Não é preciso que se verifiquem os três ao mesmo tempo, basta que se verifique um deles para a acessibilidade ao regime ficar fundamentado. Quais são esses três fundamentos? Lembram-se que o primeiro fundamento é aquele que assenta ou na determinação ao tempo, agora já está ultrapassado, do estado de emergência, agora na determinação do estado de calamidade, ou então também por determinação da autoridade pública, aliás, a autoridade de saúde. É o primeiro fundamento com base no qual podemos ter acesso ao regime do layoff simplificado. O segundo fundamento, lembram-se que é uma quebra na cadeia de abastecimento global, suspensão ou cancelamento de encomendas. Voltaremos a este tema daqui a nada, para vos dar um bocadinho mais, nota um bocadinho mais desenvolvida sobre esse pressuposto. E temos um terceiro fundamento, que é o fundamento de uma quebra abrupta de 40% do volume da faturação. O primeiro fundamento do layoff simplificado, aquele que vos disse, estado de emergência, calamidade e agora a determinação da autoridade pública, da autoridade de saúde, esse aí, efetivamente, não levanta dúvidas. Ou existe, ou está na lei, ou está ao despacho. Portanto, esse aí não temos muito, ou estamos a coberto, ou estamos a descoberto. Aí não temos muito que questionar, ou muitas interrogações que se nos coloquem. Já quanto aos outros dois fundamentos, as dúvidas são bastantes. E vocês devem tê-las, vocês já devem ter passado por elas, quero partilhar convosco, e depois ser questionado ou complementado
ou aceitar sugestões relativamente à abordagem que vou fazer. Sabem que, primeiro ponto, quebras de abastecimento global. Estaremos só e tão só a falar do abastecimento de matérias-primas? Sempre entendi, desde o primeiro dia em que essa exigência, esse fundamento, apareceu na lei, sempre exigi, sempre entendi e continuo a entender que a este fundamento, ou neste fundamento, também deve ser subsumível a leis, também deve estar lá compreendido a própria falta, falha, escassez não é bem o termo, escassez é mau, mas falta, nomeadamente ao nível dos recursos humanos suficientes para a empresa poder trabalhar. Não são matérias-primas, têm exatamente, segundo o meu ponto de vista, um alcance igual. Se eu, por acaso, tinha 100 trabalhadores e se 90 ficaram infectados, só tenho 10 e com 10 não dá para pôr nenhuma cadeia, sobretudo se a produção for em cadeia, nenhuma cadeia a funcionar, é evidente que aqui, a este nível, também se tem que ver como verificado algo similar ao eu querer trabalhar e não ter matéria-prima. Quero trabalhar e não tenho recurso humano. Sempre entendo, deve ser uma situação equiparada. Nesta linha, como sabem, temos o problema da suspensão de encomendas ou cancelamento de encomendas. Nos dispositivos legais, nessa Cat-Lei 10A, aí também, depois, diz que, não sendo exigível uma comprovação prévia face à entrada no regime, pode, e a lei estabelece, vir a ser exigida uma comprovação a posteriori, depois da medida estar em implementação. E então diz aí que tem que ter verificado no mês seguinte àquele em que o pedido foi formulado, uma quebra de 40% ou superior na capacidade de produção ou de ocupação. Meus amigos, obviamente que esta formulação está mal feita. Vamos ser razoáveis, vamos ter alguma pragmaticidade nesta abordagem. Se vocês efetivamente tiveram uma necessidade porque não tinham, porque faltou matérias-primas, porque tiveram cancelamento de encomendas, porque tiveram para a suspensão de encomendas, e durante o mês de abril não trabalharam, dizer que no mês de maio têm que ter uma redução na vossa capacidade produtiva ou na vossa capacidade de ocupação inferior, ou seja, superior, a redução superior a 40% do verificado em abril, se em abril nós estiveram parados, como raio é que vão ter uma quebra, efetivamente em maio relativamente a abril. A formulação do legislador não é feliz. A letra da lei cria-nos muitas dificuldades, mas que é um facto é que só pode ser, não é no mês seguinte ou da apresentação do pedido, mas a única interpretação razoável é que tem que ser nos 30 dias seguintes ou da apresentação do pedido. Não é a mesma coisa? Não, meus amigos, não é a mesma coisa. Digo-vos mais, é completamente diferente. Porque, efetivamente, vocês, se meteram o pedido em 2 ou 3 de abril, na minha interpretação racional, é que entre 2 de abril e 2 de maio é que vocês têm que ter tido a tal quebra de 40% na capacidade de ocupação ou na capacidade produtiva. Enquanto naquilo, conforme está regido na lei, no mês seguinte, o mês seguinte era o mês de maio todo, era de 1 a 31 de maio, que não faz sentido rigorosamente nenhum, porque em abril vocês estiveram parados. Os 40% agora da quebra abrupta de faturação, a terceira hipótese, terceiro fundamento para com que se pode recorrer ao regime do layoff. Sabem que, efetivamente, houve aqui uma nuance grande entre a portaria 71A e o decreto-lei 10G, e qual é essa nuance? É que agora esses 40% têm que ser vistos relativamente ao mês anterior, reportada como o período de referência de comparação aos 2 meses anteriores,
ou aos 2 meses homólogos do ano anterior. Dirão, caralho, estamos caídos numa situação um bocado similar ao que nos descreveu agora, difícil de, se são os 30 dias anteriores àqueles que efetivamente nós vamos considerar para efeitos de formulação do pedido ou da sua prorrogação, nomeadamente em termos de prorrogação, isso vai perder outra vez todo o sentido, como é óbvio. Se eu, por acaso, já utilizei medida em abril e vou prorrogá-lo em maio, e, efetivamente, eu ter aqui uma quebra de faturação superior a 40% relativamente a um mês em que já não faturei rigorosamente nada, portanto, também aqui penso que temos que ter alguma interpretação corretiva da maneira como o diploma se encontra regido e vamos dizer que o período a considerar para efeitos, o período de referência, para efeitos de aquilatarmos dessa brutal redução da faturação igual ou superior a 40%, é sobre o período, é sobre, exatamente, aquele circunstancialismo que se verificava no momento em que apresentámos o pedido, ou seja, nos 30 dias anteriores à data da apresentação do pedido, e não, neste caso, da prorrogação, já que a prorrogação é feita sobre um período já decorrido, em que, pura e simplesmente, não faturamos nada e em que a comparação não tem qualquer sentido. Estávamos eu a falar um pouco sobre as vantagens e os inconvenientes que vocês podem efetivamente encontrar quando tiverem que tomar uma decisão de decido-me pelo período A ou pela modalidade A ou pela modalidade B ao nível do layoff. E essa modalidade A e modalidade B também têm processos, aspectos formais, processuais, completamente diferentes. O layoff nasceu já há muito tempo, em 1983, o 398-83, que era, nessa altura, um regime completamente que escapava completamente ao empregador a certeza de que o pudesse vir a utilizar, porque dependia de autorização da parte do ministro responsável, na altura, pela área laboral, do ministro do Trabalho, se quisermos, hoje. Hoje não precisamos de autorização para o layoff, no layoff 2. Mas precisamos, em todo o caso, e isso ali perdeu, precisamos de ter ali uma fase de comunicações com alguma especificidade, vamos ter a seguir uma fase de negociação, vamos ter a seguir um período para tomarmos a decisão e para dizermos quando é que a decisão vai começar a ser executada ou implementada, e depois temos efetivamente um período para levar isso ao terreno. É um processo. Ao nível do processo, este layoff simplificado, teoricamente, e eu digo já porque é que eu estou a utilizar esta expressão, teoricamente, era para ser um processo de tiro e queda. Era para ser um processo em que, apresentado o pedido, ele fosse deferido e, se quiserem controlar, iam controlar a posteriori. Que é o facto é que isto não tem funcionado com essa facilidade toda. Entraram muitos processos de layoff, muitos, e o Ministério da Segurança Social, ou a Secretaria de Estado da Segurança Social, o Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, puseram um robô a tratar disto. E, portanto, puseram dentro do robô, programaram-no para o ajustarem aos pressupostos, às durações, a quem pode fazer o pedido, ajustaram-no e o robô vai obedecer àquilo de uma forma cega, completamente cega. E então salta e faz saltar fora do circuito tudo aquilo que não obedece ao padrão que nele foi metido. E nós sabemos, isso é público, que houve muitos processos que o robô chutou para o lado quando efetivamente não se verificava desconformidade nenhuma. A história, nomeadamente, do IBAN, estava mais que certíssimo, mas ele, porque o robô, porque estava com as cadeias às avessas, lá leu um número diferente do outro e chutou para o lado, a empresa voltou a foi notificada porque não tinha o IBAN, ou tinha o IBAN que não conseguia com o IBAN dela, e que ao fato tinha que apresentar um novo pedido, só que isto teve consequências, meus amigos. Teve que, então, ao nível dos
pagamentos, ao nível da entrega da participação da Segurança Social, de que já falaremos a seguir, ao nível desses pagamentos, este novo pedido começou como se tivesse entrado hoje e não quando entrou o primeiro, que por acaso até estava certinho, por acaso o robô até se enganou e acabou por saltar ali, muitas vezes, mais de um mês em que o pedido ficou desfasado no tempo e, portanto, os pagamentos ficaram também eles próprios desfasados no tempo. Com o processo no regime do layoff simplificado, e agora fazendo uma aproximação entre a lei e as instruções, que vocês também conhecem também melhor do que eu. A empresa tem que formular o pedido. A maneira como a Segurança Social equacionou estas instruções acabaram por criar à estrutura empresarial muitos estrangulamentos. Primeiro estrangulamento, só pode ser apresentado um pedido formulado, um pedido por empresa. Meus senhores, nós temos empresas, entidades jurídicas perfeitamente autónomas, que têm, algumas delas, dezenas de estabelecimentos distribuídas do Minho ao Algarve. E esses estabelecimentos nem sempre exercem uma atividade homogénea entre si. Há estabelecimentos que, efetivamente, uma delas tem natureza industrial, outras têm natureza comercial, outros, efetivamente, tendo natureza comercial, comercializam para, efetivamente, uma heterogeneidade de produtos. E o facto de ser exigível que, por empresa, apenas se apresente um pedido, misturado com uma outra exigência, que é o facto de cada empresa, no formulário, apenas poder apresentar um fundamento, daqueles três que vos falei, ou a lei, portanto, a medida legislativa que deu origem agora à calamidade antes, ao estado de emergência, ou a tal quebra, o cancelamento, que é a quebra de faturação em mais de 40%, ou a tal quebra na cadeia de abastecimento global, suspensão ou cancelamento de encomendas, o formulário apenas permite que a empresa erija, ponha lá apenas um desses fundamentos. Ora, o fundamento poderia ser completamente diferente, como eu vos disse, para a empresa de produção ou para a empresa de comercialização. Pode ser completamente diferente, vocês também passaram por essa experiência, pode ser completamente diferente do que se verificava, por exemplo, em Ovar e no Algarve, ou em Ovar e noutro sítio qualquer. Em Ovar as empresas tinham de estar a coberto de estado de emergência, na altura da determinação da autoridade pública de encerramento, e no Algarve podia ser perfeitamente uma quebra, pura e simplesmente, da faturação. Quando as duas coisas se jogam, se juntam, se compaginam, de, por empresa, apenas poder ser apresentado um pedido, e nesse pedido apenas poder ser invocado um fundamento, é evidente que muitos fundamentos muitas situações, ficaram cerceadas na sua hipótese de aceder ao regime. Mas mais, nós desde o princípio, nós CIP, desde o princípio, portanto, que reivindicamos que esta previsão não tinha um mínimo cabimento e, portanto, que ao menos se permitisse que se pudesse formular um pedido e apresentar-se um fundamento, não por empresa globalmente considerada, mas por estabelecimento, se porventura a empresa tivesse mais do que um estabelecimento. Um terceiro aspecto que queria falar convosco é ao nível dos encargos. Quando foi esta primeira portaria, a 71A, como eu vos disse há bocado, lá se dizia no preâmbulo que não determinava a suspensão dos contratos de trabalho, nós ficámos de facto a titubear se porventura não havendo suspensão, e a suspensão do contrato de trabalho, uma das coisas que determina é a quebra, ou seja, a não obrigatoriedade do cumprimento da obrigação principal, tanto de uma parte como de outra, já que estamos, como estamos, num contrato sinalagmático e o dever principal do empregador é pagar a retribuição e o dever principal do trabalhador é prestar a atividade. Quando, efetivamente, não havia a suspensão, ou a portaria falava em que não iria ocorrer a suspensão dos contratos de trabalho, aquela nota que comecei exatamente por referir,
no princípio, que era, então, se calhar, o trabalhador vai ter que receber 100%. Se não existe aqui a tal nuance contratual que permita uma das partes empregadora não satisfazer a totalidade do seu dever principal, calhar há que pagar tudo. Na altura, portanto, também já isso era pouco compaginável com a maneira como a portaria se encontrava construída. Hoje é claro que, efetivamente, o trabalhador, por lei, estamos reconduzidos, como eu digo, ao artigo 305 do Código de Trabalho, o trabalhador, por lei, tem direito, como vocês sabem, a 2/3 da sua retribuição normal e líquida. O que seja isto, sabe o Deus, a retribuição normal e líquida, o que isto seja. No princípio, a primeira vez que abordámos esta matéria em sede de concertação social, o Sr. Secretário de Estado disse que a retribuição normal e líquida, sobre o qual iríamos saber o que eram 2/3, e sobre esses 2/3, depois assim viram que eram os 70% da segurança social em valor absoluto, ou os 30% a suportar pelo empregador, que eram essa retribuição normal e líquida, esse conceito, ou aquilo que estaria subjacente a essa expressão, era tudo quanto fosse declarado na folha de remunerações para a Segurança Social e constituísse base de incidência contributiva. Foi este o primeiro entendimento que eles nos manifestaram, simplesmente, rapidamente, arrepiaram o caminho. E arrepiaram o caminho de uma maneira que hoje, como vocês sabem, aquilo que efetivamente eles consideram como retribuição normal e líquida para todos estes cálculos é a retribuição base, em cima da retribuição base, os subsídios mensais ou os prémios mensais. Deixaram de fora, explicitamente, e têm-no assumido, inequivocamente, deixaram de fora rubricas como as comissões. Comissões que são consideradas para muitos efeitos, vocês sabem, a média das comissões para efeitos de subsídio de férias, para efeitos de subsídio de Natal. As comissões que são, pelo Código Contributivo, pelo artigo 46 do Código Contributivo, Código dos Regimes Contributivos para a Segurança Social, também são consideradas base de incidência contributiva, que é o facto é que o Governo não considera as comissões, nomeadamente as comissões, como integrando a retribuição normal e líquida, esse conceito, para depois, sobre aí, calcular qual é o valor que resulta dos 2/3, e desses 2/3, os 70% a pagar da Segurança Social a quanto ascende e os 30% da empresa a quanto ascende. A propósito disto, do que é que efetivamente o trabalhador tem garantido, nós temos uma limitação, se a memória não me falha, é o artigo 305, número 3 do Código de Trabalho, que nos diz que esses 2/3, diz com outra terminologia, portanto diz que o trabalho prestado na empresa, ou aquilo que se recebe por força de trabalho prestado na empresa, ou por trabalho prestado fora dela, efetivamente, somado à compensação, não pode ir acima dos 2/3 ou acima de 1.905 euros, que é 3 vezes a remuneração mínima mensal garantida. Isto aqui, efetivamente, houve uma altura em que gerou alguma confusão. A primeira confusão era pensando, nomeadamente no caso da redução do período normal de trabalho, em vez de irmos para uma suspensão total da prestação de trabalho, se fôssemos para uma redução, imaginemos uma empresa que reduzisse o período normal de trabalho de 40 horas para 20 horas e, portanto, pagasse ao trabalhador 50% da retribuição que vinha pagando antes, saber efetivamente, a seguir, se os 2/3 eram 2/3 dos outros 50% ou se teria valor diferente. Meus senhores, como a lei estava construída, e como a lei está construída, não é como está, para este efeito, já vos vou falar de um outro aspecto mais específico, para este efeito, a lei como é que está construída? Imaginemos 1.000 euros, o trabalhador tem direito a 2/3 de 1.000 euros, que dá o que der, mas vamos supor, se pusermos 900 euros, 2/3 tem direito a 600, e no caso de o trabalhador receber 450 por força de trabalhar apenas 50% do seu período normal de trabalho, de os 2/3 que a seguir são calculados, ou para perfazer os 2/3, que seriam os 600,
já só nos faltam 450 euros. Portanto, não é sobre o diferencial dos 500 que vamos avaliar os 2/3, nem avaliar os 70% da Segurança Social, nem avaliar os 30% da entidade empregadora. Porque a lei diz que a soma entre o trabalhador recebe da empresa com aquilo que recebe da compensação tem garantido como mínimo 2/3. 2/3 de 900 são 600. Já estão preenchidos porque ele reduziu para metade o seu período normal de trabalho, 900, 450, só nos restam 150 para entrar efetivamente nessa conta e nesse diferencial. Isto, de facto, cria alguma conflitualidade, os trabalhadores sentem-se maltratados, quem trabalha, e, portanto, a solução... E surgiu, entretanto, uma proposta da CAP, em sede de concertação social, porque se aproximam, efetivamente, uma época de trabalhos agrícolas intensivos, e a CAP lançou um apelo e lançou uma plataforma para que os outros setores, o comércio, a indústria, enfim, os outros setores, aqueles trabalhadores que estivessem em layoff com suspensão, que os pudessem criar-se essa plataforma para esses trabalhadores poderem candidatar a ir trabalhar para a agricultura. Estava e se aproxima uma época ainda mais forte, estava fortemente carecida de trabalhadores para estas novas épocas. Mas simplesmente isso se esbarrava com aquilo que eu vos estive a dizer até agora. Se aquilo que efetivamente o trabalhador fosse ganhar para a empresa da... Olha, deixamos de ouvir. Se fosse descontado nos 2/3, claro que o rapaz que não é louco preferiria de longe ir apanhar um dia de sol como aquele que está hoje, com um belo bronzeador, a ir para a agricultura com uma enxada na mão para um trator, sem ganhar rigorosamente mais nada. Perdão, desculpem. Sensível a isto, o legislador fez ali um pequeno ajuste nesse número 3 do artigo 305 do Código de Trabalho. E então, agora, para atividades agrícolas, para produção agrícola, para assistência ao nível, ao nível social ou ao nível da saúde, o que os trabalhadores vierem a ganhar por essa atividade que venham a exercer nesses domínios, não entra para o cômputo dos 2/3 e, portanto, para aquele efeito que eu vos disse há bocadinho, que é de não ganhar mais por trabalhar, efetivamente, na própria empresa ou noutro sítio. Essa correção está feita, trabalhar na própria empresa não está feita, e é em função disto que surge uma outra questão, que é a questão da empresa poder pagar mais, poder ou não poder pagar mais do que os 2/3 ou mais do que os 1.905 euros, 3 vezes a remuneração mínima mensal garantida ou o salário mínimo nacional. E é hoje adquirido que a empresa pode efetivamente pagar mais. Em vez de, portanto, optar por essa modalidade de não poder pagar mais do que os tais 600 euros, que eram os 2/3 dos 900, a empresa poder pagar mais. E ao poder pagar mais, pode fazer de alguma forma essa compensação que daria se porventura estivesse a trabalhar em regime de redução do período normal de trabalho, aqueles 450 já não imporem que a compensação apenas tivesse que ficar nos limites em que eu descrevi, já que a empresa, podendo pagar mais do que os 2/3, de alguma forma poderia colmatar um pouco essa lacuna que significasse trabalhar a mais. Pagar a mais, e também aparece na lei a história da taxa social única. Margarida, agora vou falar da taxa social única. Naquilo que me perguntou há bocadinho, é agora que vou falar. Existe efetivamente uma previsão na lei em como vocês sabem, a taxa social única é integrada por duas componentes, uma a pagar pela entidade empregadora, em regra 23,75 pontos percentuais, e o trabalhador 11%. Bom, no caso, então, aquilo que ele diz é que as empresas que se tenham prevalecido, que tenham beneficiado
da utilização desta medida, portanto, ficam totalmente isentas do pagamento da TSU, totalmente isentas na parte correspondente à taxa social única a suportar pela entidade empregadora. O que significa que esta isenção total também foi, enfim, também nos deu água pela barba, também houve entendimentos os mais variados. Se a isenção total era a isenção total da taxa, os 23,75, se era a isenção total sobre todas as rubricas que pudessem integrar a base de incidência da própria TSU, e de maneira que andarmos para aqui um pouquinho a discutir, cada um com a sua tese, cada um defendendo a sua dama o melhor que pode. A própria Segurança Social e a DGERT, também, como sabem, tiveram quanto a isto a posturas errantes, posturas que efetivamente não se mantiveram no tempo, totalmente estáticas e, portanto, evoluíram. Onde é que estamos hoje? Hoje estamos, e ambas as estruturas, quer a DGERT, quer a Segurança Social, nisso confluem, nisso estão de acordo, que hoje a isenção da TSU, a isenção total da TSU, da contribuição da TSU a cargo da entidade empregadora, que incide sobre tudo. Entretanto, tinham aparecido, e também se lembram, vocês devem ter recebido essa informação, que a Sra. Ministra do Trabalho também chegou a repetir a miúdo em público, que era só sobre a parte da compensação. Só sobre a parte da compensação. Imaginemos que o trabalhador que efetivamente estivesse em redução do período normal de trabalho, aquilo que vos disse há bocadinho, e que estivesse a trabalhar a 50%, 900, ganharia 450 como retribuição e depois teria uma outra parte, para chegar aos 2/3, de compensação. Era só sobre esta parte da compensação que a TSU incidiria. Evoluiu e bem porque hoje isso não significava nenhum avanço relativamente ao que consta hoje. Isto era dado como sendo uma grande medida, um grande incentivo para as empresas para se prevalecerem da medida. E, no entanto, se a empresa tivesse pagado TSU sobre a parte da retribuição que paga o trabalhador por força de trabalho prestado em redução do período normal de trabalho, é evidente que isso não significava rigorosamente avanço nenhum relativamente àquilo que consta do Código. Se vocês forem ver o artigo 303 e o artigo 304 do Código, começando pelo 303, hoje lá diz que o empregador que tem que pagar, sim, mas sobre a retribuição paga ao trabalhador, que ele paga ao trabalhador, no layoff do Código do Trabalho, sobre a retribuição que ele paga ao trabalhador. E dir-me-ão, mas então essa retribuição está entendida em sentido amplo, compreende retribuição e compensação. Não, meus caros amigos, é só sobre a retribuição. E porquê? Porque se passarem um artigo à frente e chegar ao artigo 304, veem que a taxa do trabalhador dos 11%, está lá previsto no Código, é paga sobre a retribuição e sobre a compensação. O legislador, quando quis dizer as duas, disse as duas. Quando quis dizer só uma, disse só uma. Para o empregador só falou na retribuição. Para o trabalhador falou na retribuição e na compensação. Hoje, portanto, este regime é mais favorável que o do Código, o do regime de layoff simplificado, partindo nós do pressuposto de que se vai manter o entendimento, e assim esperemos, neste momento estamos confiantes que assim vai ser, efetivamente, a TSU, a cargo da entidade empregadora, compreende todas as rubricas. Quer a rubrica da compensação, quer a rubrica da retribuição. E mesmo que a empresa pague mais do que os 2/3. Mesmo que a empresa pague mais do que os 2/3, imaginemos uma empresa que não quer efetivamente fazer grande moça nos seus trabalhadores, até porque há muita falta de mão de obra, há muita falta de recursos humanos e a epidemia não há durado toda a vida, um dia qualquer havemos de ter outra vez sol, e efetivamente as empresas muitas vezes pagam mais do que os 2/3, mais do que os 1.905 euros, porque querem ter os trabalhadores um bocadinho, se quiserem, cativados e motivados para efetivamente logo possa, quando a atividade se retomar, não terem muita vontade de trocar essa sua entidade empregadora
por outra entidade empregadora. Portanto, hoje, mesmo que a empresa pague mais, tudo o que a empresa pagar, tudo, Margarida, não sei se ficou claro, sobretudo a isenção da TSU a cargo da entidade empregadora. Sobretudo. E ainda dar-vos mais uma nota, você já devem estar fartos de me ouvir, mas eu, quando a Margarida quiser, Margarida, fecha a Claire e eu... Não, bem pelo contrário. Estamos deliciados a ouvi-lo. Ah, bom, está bem. Olha que eu já almocei, portanto, escusa agora de vir para que eu babo-me todo, não faça isso. Não se bave, que não precisa. Vamos agora a uma outra coisa, que é as modalidades que o layoff pode efetivamente assumir. Essas modalidades também já estão previstas no Código de Trabalho, pode ser a suspensão, pode ser a redução do período normal de trabalho. Houve ali uma altura, também passámos bastantes dificuldades pela indefinição em que a GERT e a Segurança Social se colocaram, porque diziam que se o indivíduo, efetivamente, ao apresentar um pedido, colocasse os trabalhadores, imaginemos que os coloca todos por facilidade da raciocínio, imaginemos que os coloca todos em suspensão e que tinha recorrido ao layoff por aquele período máximo que a lei prevê, um mês. E, portanto, que durante esse mês, se entrou em suspensão, não podia fazer nenhuma variação relativamente à modalidade em que tivesse declarado que ia, em que os trabalhadores iriam ficar. Leia-se, quem ficasse em suspensão não podia, durante esse mês, ser mudado, ser alterada a sua prestação para uma outra modalidade de redução do período normal de trabalho. Isto dava que, mesmo que me aparecesse uma encomenda de permeio durante esse período, eu, ao não poder alterar a situação dos trabalhadores, ficaria impossibilitado de a poder satisfazer. Eu tenho dito, isto agora, os regimes não são comparáveis. Eu tive uma perfeita noção disto em 2009, 2010, quando na altura também se recorreu muito ao layoff, com o esquema ainda não tão aperfeiçoado quanto consta hoje do Código de Trabalho, mas já muito próximo do que consta hoje, e que foi, como eu digo, levou a alguns ajustamentos em 2012, com a Lei 23 de 2012, eu, na altura, para exatamente precaver este tipo de situações, propus em concertação social, mas ninguém ligou para o que eu disse, que era que, quando aparecesse uma encomenda, a empresa pudesse suspender o prazo de contagem do período de duração do layoff, satisfazia a encomenda e, uma vez a encomenda satisfeita, voltávamos a entrar, efetivamente, na contagem do prazo tendente a esgotar-se o período pelo qual ele tivesse sido, efetivamente, requerido. Prazos que, no regime do Código de Trabalho, vocês sabem, no regime geral ou em geral, 6 meses, pode logo, ab início, desde o princípio, ser 12 meses, em caso de a ocorrência ou as limitações derivarem de catástrofe, e qualquer um desses períodos, 6 ou 12 meses, pode ser prolongado por mais 6. Isto é o regime que consta do Código. Aqui, como eu digo, na altura não aceitaram. Aqui, o problema punha-se da mesma maneira, só que com uma forma de utilização ou implementação muito mais difícil, porque agora os períodos são muito mais curtos. Aqui não há período de 6 meses, que o período inicial é um mês. E aqui não há prorrogação depois assim por mais 6 meses e poder tudo durar 12 meses, não. Aqui podemos atingir o máximo 3 meses. É o que aqui isto efetivamente está a dar. Já vos vou falar da hipótese da prorrogação, depois a seguir. Mas, portanto, nós aqui, nestes casos, durante este período, com aquela interpretação de que só podíamos, durante este período, ter os trabalhadores numa única modalidade, ou suspensão, ou redução, conforme tivéssemos dito logo no pedido inicial, a situação em que eles iriam ficar, ficávamos com a tal impossibilidade de poder satisfazer encomendas que nos pudessem surgir de permeio. Esse entendimento também foi alterado, está hoje completamente alterado, e, portanto, entende-se hoje que mesmo durante o período do mês, imaginemos que temos o pedido inicial por um mês. Durante esse período do mês, os trabalhadores poderem oscilar entre suspensão, redução, suspensão, redução, trabalho. Podem oscilar para que essas encomendas possam ser satisfeitas. O que é óbvio é que a soma das várias modalidades tem que respeitar o período que efetivamente pusemos no requerimento, que era o período em que íamos ficar debaixo da medida. Se pusermos de 2 de abril a 2 de maio, em 2 de maio,
estejamos na modalidade que estivermos, ou vamos para a prorrogação, ou acaba a utilização da medida. Podemos prorrogar? Podemos. A lei diz mensalmente, também sempre tive, e suponho, Margarida, suponho que lhe disse, assim. Ainda hoje tenho dúvidas, mas isto, o fundamentalismo da DGERT e da Segurança Social, às vezes pode nos deixar pendurados. O que eu lhe disse ainda hoje, penso, mas penso que face ao fundamentalismo deles pode ser arriscado. A história do mensalmente prorrogado. Lembra-se, temos falado nisso, não lembra? Se posso prorrogar por menos do mês. Assim como eu penso que um layoff inicial, aquele um mês, que é um máximo, também aqui entendo que a racionalidade impunha aquilo mensalmente, ou seja, que o mês fosse o máximo. Mas que é um facto é que, às vezes, o que nós pensamos e o que seria razoável, embora o artigo 9 do Código Civil diga, presumimos que o legislador tomou soluções mais razoáveis, mas às vezes não toma, e não vai às vezes, efetivamente, a DGERT ou a Segurança Social entender que quando vamos com uma prorrogação, vamos com uma prorrogação inferior a um mês, o tal robô e com as instruções que lhe incutiram na cabeça, pura e simplesmente chutar o processo para o lado, se calhar, correspondendo à letra da lei, embora não seja o que eu penso como sendo a solução mais racional, se calhar para não correr riscos, é melhor que as prorrogações também se façam por períodos de um mês. Já é indesmentível que, efetivamente, a primeira prorrogação não pode ser feita por 2 meses. Aí não podemos fazer imediatamente por 2 meses, porque lá diz mensalmente prorrogáveis. Mensalmente é mensalmente. Se o mensalmente significa por 30 dias, como eu disse, racionalmente entendo que não impõe. Mas já entendo que impõe. Mas entendo que não impõe, mas que vocês devem entender como impondo, já que efetivamente o raio do robô pode ter lá inserida uma instrução que efetivamente acho que não pode ser por período inferior a um mês. Por período superior a um mês é que não pode ser de certeza, vocês vão ver isso às instruções e lá vos diz logo se a prorrogação for por período superior a um mês ou se a duração inicial for por período superior a um mês, pura e simplesmente que o processo é rejeitado. É o que ele diz. Eu ia-vos falar ainda de mais duas ou três questões. Uma delas tem a ver com a duração deste período. Do regime. Duração do regime. O regime diz que produz efeitos até 30 de junho de 2020. Produz efeitos. Chamamos bem a atenção, e repito mais uma vez, produz efeitos. É porque há muitos, enfim, tenho sido contactado, vou dizer qual é o meu entendimento, mas suponho que não é só o meu entendimento, acho que é inequívoco. Portanto, não comecem para aí a titubear muito. Penso que se este regime não for prorrogado, em 30 de setembro vocês ao abrigo deste regime não recebem nem mais um tostão da sua social. Se este regime não for prorrogado, já vos vou falar o que sei sobre essa intenção do governo ao nível da prorrogação do regime, se não for prorrogado, que efetivamente, nessa altura, pura e simplesmente desapareceram os efeitos. Nós, enfim, incentivados um bocado por este vosso preletor, ainda neste momento, mas com também muita vontade daqui a pouco, em ouvir-vos, eu tenho muita pressa em o governo se definir quanto a essa prorrogação. E tenho muita pressa, e disse-me em consultação social, não sou eu que me estou a dizer aqui. Disse ao meu presidente, convenci o meu presidente expôs, mas já vos vou dizer qual foi a resposta ou o encaixe que o governo teve relativamente a essa nossa preocupação. E estou com muita pressa por uma razão. É que junho é amanhã. Junho é amanhã. Se uma empresa meter o requerimento, apresentar o pedido, que não é requerimento, toda a gente faz em requerimento, parece que já estou, eu próprio, a admitir que aquilo que tem que ter um despacho favorável para, desde o princípio, acho que não é assim, o controle é a posteriori, não é um controle de base,
Portanto, a palavra requerimento soa-me demasiado, enfim, para nós, demasiado constrangente. Mas volto a dizer, se por acaso uma empresa apresentar em 2 de junho um pedido para que quer aplicar pelo período do mês, esse período do mês, quando é que acabava, meus amigos? Em 2 de julho. 2 de julho é depois de 30 de junho. Depois de 30 de junho, o macaco, como eu costumo chamar ao robô, o macaco pura e simplesmente deitava o papel fora. Porquê? Porque o papel já tinha uma data de fim posterior à data da produção de efeitos do próprio regime, que só produz efeitos até 30 de junho. Vocês dirão, opa, mas um racional, um administrativo racional, um decisor racional, mandava aplicar aquilo até 30 de junho, enquanto o resto cortava. Meus amigos, mas eu estou a falar de um racional, estamos a falar que é um robô. Cuidado, que as empresas estão-se a sentir hoje muito, muito entaladas à conta disso. É que o robô é cego, o robô não corrige automaticamente, o robô, se o papel não serve, deita para o lado. E depois de ir para o lado, é que vai ser entregue a um administrativo que vai analisar a razão porque é que o pedido foi para o cesto lateral e depois, a partir daí, sim ou não. Portanto, nós temos muita urgência em ver o regime prorrogado, de modo a que as empresas que queiram apresentar prorrogações em junho e julho, porque nós queremos prorrogar, que ele seja prorrogado até 30 de setembro, que ele seja prorrogado até 30 de setembro, que as empresas que apresentem prorrogações junho, julho, que efetivamente tenham a certeza de que não é por aí que o gato vai aos filhosos. Ou seja, de que o robô não terá, com base no período da produção de efeitos, da eficácia do regime e no período de aplicação que a empresa pretende, não terá aí motivo suficiente para considerar o processo de rejeitar. Pusemos esse assunto ao Governo e o Governo tomou uma atitude sui generis. O Sr. Ministro da Economia não se quis pronunciar, disse que isso que era falar de futuro, e falar de futuro era que o Sr. Primeiro-Ministro estava ali ao lado, o Sr. Primeiro-Ministro que fizesse o favor, que dissesse o que houvesse por bem. O Sr. Primeiro-Ministro não se quis comprometer e disse, daqui a 15 dias voltamos a ter outra reunião, nessa altura avaliaremos onde é que estamos e vamos ver isso relativamente a muitas medidas. Não é só relativamente ao layoff, vamos ver relativamente às linhas de crédito, relativamente, enfim, a todo um outro conjunto de apoios com que, nesta altura, o quadro se encontra recheado. Significa que ficamos a saber o mesmo. Pensamos, em todo o caso, que a prorrogação, que vai ser muito função do que, efetivamente, Bruxelas venha a decidir quanto aos dinheiros que vai libertar para este tipo de apoios. Margarida, eu quanto ao layoff, mas diga, quanto ao layoff só queria ter mais, efetivamente, uma palavra, que é, efetivamente, teletrabalho em layoff. Sim. Teletrabalho em layoff. Portanto, como vocês sabem, nós temos tido várias também redações em torno da obrigação de prestação ou da execução da prestação pelo trabalhador em regime de teletrabalho. Tivemos um período em que o teletrabalho era obrigatório e ainda hoje continua a ser obrigatório para aquelas funções que sejam passíveis de serem exercidas em teletrabalho. Não vamos agora, efetivamente, um trabalhador que esteja numa fábrica e seja, efetivamente, um trabalhador fabril que, efetivamente, precisa da máquina, não leva a máquina às costas para casa, e ainda por cima não trabalha nela sozinho, ainda por cima muitas vezes trabalha numa cadeia, ou em cadeia. É evidente para esses casos, não, mas quando for possível, tínhamos o teletrabalho como uma modalidade obrigatória. Saiu hoje, não, mentira, saiu no sábado, portanto isso foi mantido assim durante o período da emergência, foi mantido assim no período da calamidade e agora saiu efetivamente no sábado, saiu uma reposição da redação inicial que constava efetivamente relativamente a esta matéria
que é que o empregador pode unilateralmente determinar ou o trabalhador unilateralmente requerer que, no caso de tratar de funções que possam ser exercidas em teletrabalho, pode unilateralmente determiná-lo. Determinando, o outro requerendo. Queria, em todo caso, para, de alguma forma, pensar e dizer-vos que é quando as funções forem compatíveis com o seu exercício em teletrabalho. E é neste bocadinho que eu penso que poderá aparecer alguma margem de gestão, alguma margem de utilização do poder de direção que compete à gestão das empresas. É dizer que, efetivamente, dizer, mas não é dizer, também não é de uma forma arbitrária, porque isso, enfim, também é controlável, não é dizer de uma forma arbitrária, mas existe sempre uma margem para que, quando os trabalhadores, pura e simplesmente, estando no exercício de funções que não seja inequívoco que possam ser exercidas em teletrabalho, o próprio empregador tenha aí uma palavra a dizer e não propriamente ficar aquilo a que nós chamamos, nós juristas, debaixo, ou seja, como destinatário apenas, de um direito putestativo do trabalhador nas duas vertentes, na avaliação da possibilidade do exercício da função e no querer meter-se a coberto dela. Portanto, penso que aqui ainda nos resta um bocadinho de espaço para fazermos alguma gestão e assim exercermos o nosso poder de direção. Desculpem lá, fui extenso, fui massacrante, fui tudo o que vocês quiserem, mas foi o que foi e agora estou à vossa disposição para o que entendam por bem. Vamos acionar aqui o som. Já está? O som está acionado. Gregório, muito obrigada. De facto, quem estava à espera de uma palestra de 20 minutos, o Gregório deu aqui uma informação bastante abrangente. E por isso nós temos aqui algumas questões que eu iria então colocar-lhe que me enviaram, está bem? Então, há aqui uma das dúvidas, é assim, portanto, quem está em suspensão pode voltar a chamar as pessoas e passar para a redução de trabalho? E o inverso também é verdadeiro, quem está em redução depois pode passar a suspensão, isto é, no meio do período de 30 dias? Não sei se a pergunta está muito clara, mas o que eu entendo é... Está claríssima, pá. Claríssima, pronto. Claríssima. Posso responder já? Pode, já é melhor. Vamos matando os coelhos para não ficar ninguém... Exatamente, um de cada vez. Está bem. Ora bem, como eu disse, houve relativamente a isso avanços e recuos, porque na altura, o primeiro entendimento, conforme eu vos referi há bocadinho, era de que quem entrasse num período de referência, aí um mês, foi pedido por um mês, a aplicação do regime, quem entrasse como suspensão tinha que fazer o período todo em suspensão e dele não poderia sair. Hoje, o entendimento, quer da Segurança Social, quer da DGERT, é sentido rigorosamente diferente. Um trabalhador pode ter sido incluído numa lista inicial, como, ou até todos os trabalhadores, terem sido incluídos como entrando com um contrato de trabalho que ficaria sob o regime da suspensão, e a meio, todos ou alguns, ou como quiserem, mudarem de suspensão para redução e depois todos ou alguns já voltarem à suspensão. Há, em todo caso, aqui uma coisa que é óbvia, e isso também já consta aí em vários sítios escritos, em que a própria Segurança Social emanou no sentido de operacionalizar. E como é que se faz essa coisa? Como é que efetivamente nós tínhamos trabalhadores todos em suspensão e agora de repente precisamos, por exemplo, de metade e vamos passar metade para redução do PNT e os outra metade fica em suspensão? Ou um dia qualquer, quando acabar a tal encomenda, queiramos voltar a passar os da redução para a suspensão, como é que isto se operacionaliza? O pedido inicial está, vocês têm o impresso, têm o formulário,
têm isso com os itens que devem preencher. Diz a lei que para se poder aplicar a medida, temos que comunicar ao trabalhador, é óbvio, o trabalhador tem que saber se amanhã vai trabalhar, se vai ficar em casa com contrato suspenso, tem que se comunicar ao trabalhador, tem que ser ouvidas as estruturas representativas dos trabalhadores da empresa, está lá, mas cuidado, ouvir é ouvir, não é forçosamente seguir. Vamos ver se nos entendemos, se um delegado sindical, porventura porque acordou mal disposto ou vos traz à perna, porventura quiser criar problemas, ouvir é ouvir, mas não é, conforme acontece com muitas outras figuras, nomeadamente a história, por exemplo, e o que acontece com a CITA, relativamente aos despedimentos, para ser favorável, não é aqui, não está mediante para ser favorável de. Tá? Ouvir. Ouvir é ouvir. Portanto, têm que comunicar ao trabalhador, têm que ouvir as estruturas representativas dos trabalhadores e têm que comunicar à Segurança Social. Comunicar à Segurança Social, obviamente, a apresentação de pedido é comunicação formalíssima, efetivamente, dessa comunicação. Quando quiserem vir alterar, imaginemos que tínhamos os trabalhadores todos suspensos e vão querer agora, por exemplo, 20, 30, 40, 50% deles passem a vir trabalhar algum tempo, meio tempo, ou quiserem. Nessa altura, há duas coisas, inquestionavelmente, que têm que fazer. Vão ver à Segurança Social direta quais são os itens que têm que preencher, não é a minha especialidade, mas há duas coisas que têm. Um trabalhador que estava suspenso e para vir trabalhar tem que saber que tem que vir trabalhar, logo tem que lhe comunicar, é óbvio. Obedece a um mínimo de racionalidade. E também é óbvio que tem que comunicar à Segurança Social que os X, Y e Z passaram de A para B, porque a Segurança Social no fim do mês vai ter que saber o que é que vai pagar. Se vai pagar isto, se vai pagar aquilo, e isso efetivamente depende nominativamente dos trabalhadores em causa. Porque não é igual eu dizer, destes 50, 25 bem, 25 o quê? A Segurança Social precisa de saber quem são os 25, que é para fazer os cálculos daqueles 70% da compensação, que é exatamente tido ou calculado sobre a base concreta daquele trabalhador, concreta, que efetivamente a respectiva retribuição normal e líquida vai ser determinante neste aspecto. Portanto, a resposta, sim, pode passar de suspensão para redução e vice-versa, dentro do período que foi comunicado, que é esse que está coberto do pedido, dentro daquele período, sim. As comunicações iniciais, obviamente, são feitas e as alterações, obviamente, têm que ser comunicadas ao trabalhador e à Segurança Social. Muito bem, Gregório. Eu penso agora, tinha aqui uma outra pergunta, mas eu penso que a primeira já respondeu à segunda. Na medida em que a questão era rigorosamente essa. Qual seria a melhor forma de operacionalizar estes pedidos de alteração ao requerimento inicial do layoff, simplificado? Se teremos que submeter um novo requerimento? Parece que sim, não é? Novo requerimento não, novo pedido não. Não é um requerimento, é só comunicação. Não, cuidado. Eu digo isto porque, como eu falei há bocadinho, sempre que entrou um papel, e efetivamente, tirando que é o próprio formulário, o primeiro formulário diz, a menos que seja para acrescentar trabalhadores a uma lista que inicialmente incluímos, e nessa altura, para acrescentar, pode-se efetivamente fazer uma apresentação adicional à primeira, só com os novos trabalhadores que queremos incluir, e isso não altera em nada a circunstância do requerimento ter por apresentado, na data em que foi apresentado a primeira versão, sem aqueles trabalhadores ainda, não altera em nada. Agora, se vamos efetivamente aqui apresentar um novo pedido, não. Nós vamos efetivamente fazer a comunicação, uma comunicação, a dizer à Segurança Social, mas eles dizem como é que é aquilo. É que eles dizem concretamente, na Segurança Social direta, eles dizem concretamente qual é o sítio por onde se entra e a maneira como se faz. E nessa altura, portanto, é só, porque é imperioso, para eles saberem exatamente quanto é que vão pagar. Uhum. Houve aqui um dos participantes que, pronto, o período de layoff tem a duração máxima neste momento de 3 meses, poderá haver ou não a alteração e passar para 6. Não, ainda não sabemos, conforme disse, não é? Para 6, para 5, para 4. Pois, mas vamos aguardar que o Governo se pronuncie. Sim. Agora, a outra questão seria, na renovação do layoff, se alguns trabalhadores estiverem em tempo parcial,
ou seja, redução do tempo de trabalho, por exemplo, 20%, como deve ser calculado o valor a pagar pela empresa e, em especial, nos casos em que ultrapassa o limite dos 3 salários mínimos, ou seja, de 1.905 euros. Isto é uma questão de contas, não é? Daquilo que eu expliquei na fase inicial, também já se induz isto, mas eu vou reavivar na mesma. Na prorrogação do layoff, o que acontece no primeiro mês vai acontecer nas prorrogações. Eu posso efetivamente ter vários tipos, ou uma diversa tipologia em que os trabalhadores ficam, que o contrato dos trabalhadores ficam. Na prorrogação acontece rigorosamente o mesmo que acontece na inicial. Na prorrogação vocês podem ter trabalhadores suspensos, trabalhadores em redução. Voltar da redução para a suspensão e da redução para a prorrogação. Portanto, considerem a prorrogação com todos os ingredientes em termos de miscigenação de modalidades que falámos para o período inicial. Podem, efetivamente, fazer o mesmo. Sem problema. Ou melhor, considera-se efetivamente, é só por dizer que o lapso temporal ou a referência temporal passou a ser diferente, em vez de ser 2 de abril a 2 de maio, passou a ser 2 de maio a 2 de junho. Portanto, quer dizer, mas agora, durante este período, que já estamos em prorrogação, portanto, as potencialidades não se alteram minimamente. Se a empresa pagar a mais, já disse, hoje é inequívoco que a empresa pode perfeitamente pagar a mais do que os 3 salários mínimos, os 1.905 euros. Já vos disse que, efetivamente, a empresa pode pagar acima dos 2/3, perfeitíssimamente, que há muitas empresas que querem, como eu disse, para, de alguma forma, cativar simpaticamente os seus colaboradores, mostrando-lhes, enfim, a consideração que por eles têm. Agora, simplesmente o que acontece é isto. Isso é que é inequívoco. O que a empresa pagar a mais dos 1.905, ou que a empresa pagar a mais do que os 2/3, tem uma parte. Primeiro, esse pagar a mais, no que concerne à taxa social única, conforme eu vos disse, está incluída e está também isenta da taxa social única a cargo do empregador. Mas não conta para nada, cuidado agora aqui, mas não conta para nada para a Segurança Social calcular quanto é que dá os 70% dela, porque esse 70% dela vai sempre só calcular sobre 2/3 e sobre o máximo dos 1.905. Não sei se foi claro. A Segurança Social, para calcular os meus 70% quanto são, vai aos valores máximos, ou se quiserem, que são os mínimos, que a lei garante, são os máximos, que a lei prevê, que a Segurança Social considera, para efeitos de calcular os seus 70%. Acima disso, o patrão paga quanto quiser, até pode dar a fábrica ao trabalhador, paga quanto quiser. Sobre esse quanto a mais, vai haver isenção da TSU da parte correspondente ao empregador, sendo que, sobretudo, sobre a parte do trabalhador, sobretudo o que receber, seja pago pelo empregador, seja pago pela Segurança Social, o trabalhador vai pagar a sua taxa dos 12%. Isto era claro. Aliás, as perguntas que me aparecem agora aqui a seguir, 2 ou 3, incidem muito sobre o problema de o que é que eu pago a título TSU. E, portanto, a questão é assim, tudo ou a totalidade daquilo que se paga ao trabalhador está isento do pagamento da TSU a cargo da entidade patronal, certo? Portanto, isto é um ponto assente. Porque as dúvidas da empresa, apesar de já ter sido mandada uma circular até nesse sentido, mas é que se um trabalhador estiver em layoff e receber 2/3, mas se a empresa quiser pagar o terço que falta, até para o estimular, como disse, ela está isenta de pagar a TSU ou não? Está. Da parte da entidade empregadora, sim. Da parte, a carga o trabalhador vai pagar os 11% sobre tudo. Sobre tudo, exatamente. Pronto. Sobre a compensação e sobre essas retribuições. E sobre essa parte. Agora, uma outra questão era, será que existe algum prazo para apresentar a renovação do layoff? Ou seja, ele tem que ser apresentado logo que termina o primeiro? Agora vamos lá ver. Vamos aí fazer uma pequenina distinção. Exato. Para fazer uma prorrogação,
Em princípio, para a prorrogação, e até foi essa a pergunta que me fez, sobre a prorrogação, eu estou a confessar que efetivamente se manteve o fundamento inicialmente invocado para o pedido. Agora, se uma empresa, efetivamente, imaginemos que apresentou um pedido e inicialmente com o fundamento na quebra abrupta de receitas para 40%, e se continua com esse fundamento, que não fez para negócio nenhum, continua com esse fundamento e deixa passar 15 dias neste intervalo, não é racional a postura da empresa. É racional que dê continuidade, já que a situação, o próprio fundamento é um fundamento contínuo. Agora imaginemos, uma coisa ao contrário, que não estamos a falar da prorrogação, mas estamos a falar da apresentação de um outro pedido com outro fundamento. Imaginemos que até agora me vieram tudo, mas simplesmente, tinha aí uma embarcação com matéria-prima e essa embarcação, pronto, fundiou. E, entretanto, a empresa com outro fundamento, na quebra do abastecimento global, com outro fundamento, quer apresentar um novo pedido. Se ainda estiver dentro dos limites consentidos pelo prazo da produção de efeitos do regime, que agora está em 30 de junho, queira Deus que venha a ser alongado, mas se ainda estiver efetivamente a tempo de apresentar com esse outro novo fundamento um novo pedido, já estamos efetivamente a falar de uma situação diferente da primeira. A primeira não faz nenhum sentido que eu, prevalecendo do mesmo fundamento, o fundamento contínuo, o fundamento sem hiatos, que eu esteja a dizer que vou apresentar, aliás, porque nem vamos apresentar, efetivamente, um novo fundamento. Vamos efetivamente a repetir que se mantém o fundamento. E, portanto, não faz sentido nenhum que efetivamente concebamos aí um hiato temporal, como se o empregador pudesse, ele próprio, enfim, não ser ele o primeiro interessado em aproveitar as vantagens que o regime lhe concede. Muito bem. Penso que toda a gente percebeu esta questão e, portanto, podemos passar à pergunta seguinte. No caso da suspensão do contrato abrangido pelo layoff, ser, por exemplo, 15 dias seguidos para cada um dos dois grupos de trabalhadores, não percebi bem o que esta empresa pretende dizer. Ora, mas eu sei. Pode ser levantado layoff a tempo parcial, ou seja... Mas eu sei, eu sei o que eles querem dizer. Nós temos, portanto, a ver se vamos configurar a hipótese bem, porque é como ela me tem sido colocada. Eu tenho 40 trabalhadores, meto 20 em suspensão, sim, e 20, e meto 20 a trabalhar em full time em 15 dias. Em 15 dias. Estes trabalhadores posso a seguir rodá-los e os que estavam em suspensão mudar para full-time e os de full-time para suspensão? Posso. Sim. Agora o raio é o que é que pago. Lá o poder, esta parte pago. Posso. É que aqui eu tenho exatissimamente aquilo que falámos há bocadinho. No período, efetivamente, durante este mês, aquele trabalhador vai receber 15 dias. Portanto, ele só está verdadeiramente acoberto dos apoios para a compensação nos outros 15 dias. Porque nos outros 15 dias o patrão vai pagar por inteiro, porque ele vai trabalhar por inteiro. Aqueles trabalhadores, os 15 dias que trabalham, não são, efetivamente, não são comparticipáveis, porque ele, durante esses 15 dias, vai recebê-los a 100% da empresa. Exatamente. O que é comparticipável são, efetivamente, os outros 15 dias em que ele não recebe nenhum, porque não trabalhou da empresa, tem o contrato suspenso, e aí sim entramos dentro dos cálculos dos 2/3 e dos limites que a lei estabelece para a compensação retributiva. Agora, se o formulário da renovação, o 3057, não tiver sido enviado ainda, a empresa... Não foi enviado ainda.
foi Se enviado há ainda não milhões de tiver anos. sido enviado o formulário de renovação. Já foi enviado há milhões de anos. Não é isso, Gregório. Se a empresa não tiver enviado Se a empresa, o sim. formulário da renovação e necessita de alterar o que foi previsto e comunicado aos trabalhadores, certo? Alterou. No fundo, é aquilo que acabou de dizer. Quando enviar o formulário novamente, vai já haver oscilações efetuadas mediante as necessidades que a empresa tem. Portanto, quando vão mandar o formulário, já não é uma renovação, mas é um pedido novo, certo? Se porventura, nomeadamente, ao nível dos fundamentos, primeiro, se há um hiato. Já é um hiato. Se há um hiato temporal. Se há uma alteração ao nível dos fundamentos, nomeadamente no fundamento que vai invocar, independentemente de quem mete no papel o trabalhador A ou o trabalhador B, ao invocar o novo fundamento e fazendo efetivamente, porque há uma demonstração inequívoca que não houve uma sequência ao nível do fundamento que leva a concluir que a empresa nunca deixou de estar onde estava quando inicialmente se apresentou, aí estamos perante um novo pedido. Aí estamos perante um novo pedido. Estamos no novo pedido, exatamente. Portanto, aí não estamos em renovação, nem prorrogação, nem nada. Estamos no novo pedido, com um outro fundamento. Na apresentação de um novo pedido. Exatamente. Eu penso que há aqui uma questão que há bocadinho já referiu, que foi o que saiu no sábado, aquele esclarecimento, mas a empresa pergunta, existe alguma obrigatoriedade para os trabalhadores em regime de layoff de prestar teletrabalho? Estão em layoff, não prestam teletrabalho, caramba, não é? Ora bem, é regime de layoff. Também essa pergunta já me tem sido feita. Temos várias considerações a fazer. Primeira consideração, é óbvio que se uma empresa recorreu ao layoff e tem os trabalhadores todos, com os contratos todos suspensos, como Raia querem, efetivamente, mandar trabalhar para... Teletrabalho para todos os efeitos é trabalhar. Como é que querem, efetivamente, mandar trabalhar aqueles que consideram o contrato suspenso? Mas já é totalmente diferente se eu, efetivamente, tiver, por exemplo, metade dos trabalhadores suspensos e metade dos trabalhadores em redução, a redução, os trabalhadores que se encontram em redução, nada impede, se porventura a natureza do trabalho for compatível com a sua prestação em teletrabalho, que um trabalhador que esteja em redução do período normal de trabalho não presta as horas que está obrigado a prestar em regime de teletrabalho. Nada impede. Sim. Agora, suspenso, o contrato suspenso, e o trabalhador efetivamente a prestar trabalho, isso aí acho que é um abuso. Isso não é incompatível, um abusozinho com bastante violência. Exatamente. Pronto, neste momento não temos mais questões, os participantes não apresentaram mais nenhuma questão, pelo que penso que podemos acabar agradecendo esta palestra que fez e que foi muito elucidativa e muito clara para quem esteve presente, e pela parte da APICAPS, muito obrigada, e pela minha parte, pessoalmente, ainda uma obrigada maior, que é sempre um gosto ouvi-lo. Um abraço para todos os participantes. Obrigada. Também foi um gosto. Muito obrigado. Boa tarde. Obrigada, Gregório. E aos senhores participantes, uma boa tarde e também muito obrigada por terem estado presentes e a ouvir-nos.